Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós falaremos a respeito de um evento bastante peculiar que aconteceu em 1876, no qual choveu carne em Kentucky. Então, em 1876, uma chuva de carne caiu sobre o estado americano de Kentucky. Alguns supõem que se trate de uma maldição, um caso de materialização de más energias, teletransporte, viagem no tempo, ou somente um mistério sem solução. A história fica por conta da página The Size, que afirma basicamente isso. Em 1976, teve uma misteriosa chuva de carne que caiu do céu numa cidade em Kentucky. E o incidente da chuva de carne em Kentucky ocorreu entre as horas 11 e 12, então entre 11 e meio-dia, por um período de vários minutos, no dia 3 de março de 1976, onde pedaços de carne vermelha, medindo 5 centímetros por 5 até 10 por 10, caíram do céu em uma área de 91 por 46 metros. Aconteceram outros eventos semelhantes no mundo, envolvendo carne, envolvendo outros animais. Tem chuva de sapo. Isso aí acho que é um bom tema para o Dia do Sapo, que é 4/12. Mas, inclusive, um evento que aconteceu no Brasil, envolvendo também chuva de carne. E cada evento tem as suas nuances, então eu acho que esses eventos merecem ser abordados em vídeos dedicados exclusivamente a ele. Por isso eu não vou abordar esses outros casos aqui. O vídeo de hoje é só sobre o Kentucky. Primeira coisa que a gente se pergunta é: será que isso aconteceu mesmo? Será que isso é lenda urbana? Será que isso é creepypasta? Vamos descobrir. Vamos fazer uma busca então por Beach Hour 1876 no Kentucky. Isso é o mais próximo que a gente consegue chegar das informações e a gente encontra vários jornais da época que confirmam isso. Então, se isso é falso, pelo menos é antigo, não é recente. O evento aconteceu, de acordo com essa matéria aqui, no dia 3 de março de 1876. A primeira notícia que a gente encontra é do dia 10. Ela questiona a veracidade, mas afirma que a carne caiu próximo de Mud Lick, no Kentucky, por volta das 14 horas. Então a informação lá do post inicial já está errada, não é entre 11 e meio-dia. É por volta das 14, com o céu limpo. Vários fazendeiros examinaram a carne, mas não determinaram nenhuma causa. Outros, porém, se recusaram a tocá-la. Uma matéria do dia 21 traz questões e hipóteses. Supõe-se que algum fenômeno climático ergueu sapos para a atmosfera, dilacerou esses sapos e fez chover sobre a região. Mas isso não faz muito sentido porque o céu estava claro e a carne tinha mais sangue do que carne de sapo normal. Um artigo bastante longo e cuja digitalização foi feita em uma qualidade horrível, então é bem chato de ler esse negócio, mas eu consegui, traz relatos de testemunhas sobre o evento. Daqui a gente extrai muita coisa importante. O morador da região afirma que a Kraut, uma senhora, testemunhou o evento. Ela não está mentindo, nem forjando nada, porque ela é uma boa mulher. Isso não é um argumento tão forte, mas a gente vai ver de fato que a Kraut forjar não faz muito sentido. É dito que apenas a Kraut e o seu neto de 11 anos viram a carne caindo do céu. Ela foi entrevistada, ela disse que não sabe de onde a carne veio, apenas que veio de algum ponto acima da sua cabeça. E ela entrou em casa assustada quando isso aconteceu. O marido recolheu os pedaços de carne. Quando ela foi questionada sobre quanta carne caiu, ela afirmou que era cerca de half a bushel. Bushel, se você não sabe o que significa, não adianta nada. Pode ser um caminhão ou pode ser uma latinha de leite condensado. Um bushel, na verdade, é isso aqui. Ele tem 35 litros. Então, half bushel, meio bushel, esse outro container aqui, tem 17,5 litros. Considerando a densidade da carne, 1 kg por litro, tem 17,5 quilos de carne. E também dito que estava sol, tinha um leve vento vindo do oeste, e sem qualquer prelúdio, a chuva começou e durou 1 a 2 minutos. Outra testemunha também confirma a curta duração. Quando ela saiu de casa para ver, o fenômeno já tinha parado. Uma matéria menciona o W.B. Riggs, que diz que encontrou um pedaço de 4,5 kg de bife fresco em outro lugar, então indicando que teve uma chuva de carne em outro lugar. Mas isso é muito improvável porque nenhum outro pedaço de carne foi achado naquele lugar. O corte era compatível com o de açougue. E esse pedaço de carne provavelmente caiu de uma carroça que transportava alimento ou da bagagem de alguém, enfim, qualquer outra explicação que não do céu. A matéria, inclusive, parece ser uma coisa mais satírica. No dia 30 de março foi feito um poema a respeito do evento. Então a gente tem um evento que duas pessoas testemunharam, uma senhora com seu neto, e os resultados, a carne espalhada pela área, foram vistos por muitas pessoas, que inclusive colheram amostras. As análises dessas amostras são bem interessantes. A primeira nem tanto, porque é um cara chamado Jimmy que disse que ele experimentava a carne por $1. Isso corrigido na inflação dá $30 hoje. Primeiro, ele se recusou, dizendo que jamais comia carne sem acompanhamento.
Pediu pickles, bolacha e outras coisas que foram dadas a ele. Então ele pega a carne com o garfo, tenta colocar na boca 2, 3 vezes e desiste. Quando perguntam por quê, ele fala que a boca tá seca e pede whisky. Quando trazem whisky, ele então fala que não tá com fome. Aí falam, ok, a gente te dá $3 para você comer essa carne. Ele aceita, mas então ele lembra que é da quaresma e se recusa a comer. Ele bebe todo o whisky e desiste. Então tem uma dica, se algum dia cair carne do céu e você quiser whisky de graça, use a estratégia do dia. Outro cara, por outro lado, foi além. Ele colocou a carne na boca, deu uma mastigada, mas cuspiu. Ele disse que o gosto não parecia que nenhuma carne conhecida, mas tinha aparência visual de carne de carneiro. O cheiro era novo para ele. E ele descreve, quando ele apertou a carne, uma substância leitosa e semelhante à água, enquanto a manipulava. Ele usa os adjetivos milky e watery, então não dá pra gente deduzir exatamente como seria essa substância. Mas a gente vai ter uma dica daqui a pouco. O professor teve acesso a 2 exemplares preservados em álcool e os analisou. Ele concluiu que eles continham uma mistura de fibra muscular, cartilagem, tecidos gelatinosos e gordura. E a carne tinha um teor ácido, tinha ácido na carne, que é provavelmente essa substância leitosa semelhante à água que ele descreveu. O Alan McLean Hamilton realizou uma análise de microscopia e determinou que ele é tecido de pulmão. Mas de qual espécie ele não conseguiu determinar. Ele fala, olha, eu já vi tecido de pulmão de cavalo que se parece com isso e de criança humana que se parece com isso. Então não posso te dizer qual dos dois esse tecido pertence. Aqui, outros médicos em outras amostras identificaram fibra muscular, cartilagem e tecido conjuntivo. Aqui a gente tem uma amostra de microscópio, aqui uma amostra de carne, que atualmente está no museu. O DNA não era conhecido em 1876, então não deu para fazer identificação de espécie, além de analisar tecido. Em 2004, tentaram fazer uma análise de DNA. Foi um artista que comissionou essa análise, mas o material já estava muito degradado para possibilitar a análise. Esse artista chama-se Good. Ele é fascinado pelo evento. Ele fez algumas coisas menos científicas também. Ele enviou o material para um laboratório que fez uma análise de quais substâncias haviam nessa carne. Então, esse laboratório produziu as substâncias de forma independente, sem nenhum contato com a carne original, e fez balas de gelatina. Ele diz que o gosto é ruim, várias pessoas concordaram que o gosto é ruim, ele ainda tem algumas dessas balas em casa, e ele pretende recriar o evento usando um balão e jogar carne do céu por alguma razão. Então, ok, a ideia do God não progride muito o que a gente sabe, mas as pesquisas da época são bastante interessantes. Algumas hipóteses foram descartadas. Uma galera supôs que isso pudesse ser ovos de sapos. Aqui tem um sapinho, esse sapinho botou ovos, então teve uma chuva com vento, esses ovos foram levados para o céu e caíram na região. Mas a presença de tecido muscular permite descartar essa hipótese, porque ovo de sapo não tem tecido muscular. Outra envolvia um balão que estava no ar, enfrentou turbulência, eles estavam fazendo algum tipo de piquenique no balão, e então os alimentos caíram no chão. Agora, uma refeição nos céus vai usar uma carne de boa qualidade e bons cortes, não uma mistura, uma gororoba de vários tecidos distintos, e é bem estranho que desse acidente só caiu carne. Não caiu nada além de tudo que estaria envolvido num piquenique, outros tipos de alimentos, talheres e assim por diante. Outra hipótese defendida nesse link aqui afirma que a carne é nostoque. Nostoque é isso aqui. Na época, afirmavam que nostoque era uma planta. Hoje a gente sabe que nostoque, na verdade, é uma cianobactéria, que forma essa espécie de gosma aqui que vai se reproduzindo e aumentando de tamanho. E quando chove e venta, ela acaba sendo levantada no ar. E por isso, então, poderia ter caído sobre a região. Mas nostoque não tem nenhum tipo de tecido animal, então hipótese também eliminada. Uma explicação bem fora da casinha é que 2 pessoas brigaram de faca, alguém coletou os resíduos, foi num balão e jogou sobre o local. Isso não faz sentido nenhum. Alguém dificilmente perde 8,75 kg de carne numa briga de faca. Isso considerando que os dois perderam 8,75, que é o mínimo. Alguém pode ter perdido mais. E encontraram um vestígio de pulmão ali, então uma pessoa que realmente perdeu o tecido do pulmão foi bem gravemente ferida. E esse pulmão era de uma criança ou de um cavalo. Nenhum dos dois costumam se envolver em briga de faca. E ninguém teria motivo para coletar esses resíduos do chão, ir num balão e lançar eles do céu. Isso é totalmente absurdo. Teve a suspeita de que a Crouch perpetuou essa farsa. Então ela teria matado animais
cortado as carcaças em pedaços não uniformes, embebido cada pedaço com ácido, espalhado a carne pela propriedade, escondido o restante das carcaças, porque não caiu o osso, não caiu nada do tipo, então contar o evento à população e fazer o neto dela mentir. Geralmente, a hipótese de farsa requer menos premissas, mas nesse caso é o oposto. Ela requer mais premissas do que a explicação que eu vou dar para vocês, que não é minha. Essa explicação já existia lá em 1876, quando outras hipóteses foram desbancadas. Então, urubus têm o hábito de vomitar quando se sentem ameaçados. E o vômito contém suco gástrico, que é extremamente ácido. Então, isso explica o ácido presente na carne. Tem estudos sobre o motivo deles fazerem isso. Isso passa por dar ao predador algo que possa ser comido, para assustar o predador, jogar ácido no predador, ou mais provavelmente, para reduzir o peso nos estômagos e permitir um voo com mais facilidade. Isso já aconteceu em terra. Teve um cara que, eu acho que foi na Flórida, se eu não me engano, que estava cheio de urubu na varanda dele, que tinha uma piscina. Ele teve a brilhante ideia de assustar esses urubus. E aí eles vomitaram e, ok, ele se livrou dos urubus, mas agora ele tem um quintal e uma piscina cheia de vômito de urubu. E isso pode também acontecer no ar. As águias atacam urubus. Então é possível que o incidente tenha sido causado por um bando de urubus que foram ameaçados por uma águia e então vomitaram para poder fugir. Há dois tipos de urubus que poderiam estar sobre Mud Lake no Kentucky: o urubu de cabeça preta, Black Vulture, e o urubu de cabeça vermelha, Turkey Vulture. Ambas as espécies são carniceiras. Elas comem parte de uma carcaça de qualquer espécie, incluindo músculo, pele, órgãos, tendões, gordura, até limpá-la. Então a plenitude de tecidos que acharam na carne que caiu do céu é compatível com o vômito de urubu. Mas será que daria para o urubu vomitar 17,5 kg de carne? Ambos esses urubus voam em bandos que têm alguns indivíduos até centenas, conforme você vê nessas imagens aqui. Geralmente a gente vê urubus circulando o céu, mas eles também voam em linha reta, conforme aparece. Urubus estão nos Estados Unidos no verão e na primavera. A primavera dura de março até junho, então uma migração em maio é perfeitamente possível. Além disso, eles migram durante o dia, que foi quando o evento aconteceu. O urubu consegue comer até 1,5 kg de carne numa refeição, portanto o estômago aguenta essa quantidade. Então, supondo que o estômago dos urubus estivesse em média 60% cheio, a gente calcula aqui 17,5 igual a 1,5 vezes 0,6 vezes n, passa dividindo, 20 urubus. Então você só precisa de 20 urubus, que é um número bastante razoável, para provocar a chuva de carne. Os urubus estão em movimento, eles não vomitam tudo de uma vez, eles vão vomitando de pouquinho em pouquinho. Isso explica uma área de 90 por 45 metros. Talvez você não tenha noção do que é 90 por 45 metros. Então eu fui no Google Earth, escolhi uma cidade aleatória, nem sei qual, e fiz um quadrado aqui, mostrando uma área equivalente. É útil para te fornecer uma noção do quão pequena essa área é. Algumas casas, a rua, não chega nem a um quarteirão, conforme você percebe. Aí você deve estar se perguntando, por que as pessoas não viram os urubus? A gente sabe que duas pessoas testemunharam o evento, ela e o neto, e elas correram para dentro de casa assim que isso começou a acontecer. Então, talvez elas não tenham relacionado 20 urubus em voo no momento com o evento, porque não viram correlação, então não registraram isso na memória. Do mesmo jeito, se você está vendo uma briga de faca na calçada e naquele momento passa, sei lá, uma BMW na rua, talvez você não perceba a BMW passando, porque você está prestando atenção na briga e você sabe que os carros que passam na rua não tem nada a ver com a briga. Só que no exemplo acima tinha a ver. A outra possibilidade é o tamanho dos animais. O urubu de cabeça preta atinge uma velocidade de 55 por hora e o urubu de cabeça vermelha atinge uma velocidade de 48 por hora. Por que diabos o Nathanael está falando de velocidade se ele acabou de citar tamanho? Calma lá. Vamos supor que eles estivessem na metade da média dessas velocidades. A gente não sabe a espécie do urubu, então vamos calcular uma média dessas velocidades e vamos então dividir esse valor por 2. Com isso a gente chega em 7 metros por segundo. Ambos, em média, voam a 150 metros de altitude. Então, o tempo de queda, a gente faz aquela equação de queda livre. H igual a gt quadrado sobre 2. G é a aceleração da gravidade, 9,8. T é o tempo, 150 é a altura. Portanto, a carne leva 5,53 segundos para cair. O urubu está aqui em T igual a 0. Ele vomita. E a carne, então, faz um equivalente a um lançamento horizontal e cai no chão depois de 5,53 segundos. A velocidade horizontal da carne é 7 metros por segundo, a vertical é 0 em T igual a 0.
O urubu está na mesma velocidade horizontal, 7 metros por segundo. Então, quando a carne cai no chão, o urubu está exatamente em cima da carne. Porém, a cada segundo que passa, o urubu está 7 metros mais distante da carne. E aí sim a gente chega no bom e velho tamanho angular, que é dado pela fórmula arcotangente de D dividido por 2D, sendo D a distância até o objeto, o D de baixo, e o D de cima sendo o comprimento do objeto. A distância D é a teorema de Pitágoras. A gente tem a altura, que é 150 metros. A gente tem a distância horizontal, que é 7t'. Eu chamei aqui t' de t menos 5,53. Ou seja, eu passei esse zero para cá. Então, basicamente, o novo referencial... Antes o referencial era o momento em que o urubu vomitava. Agora o referencial é o momento em que a carne cai no chão. Portanto, t' igual a zero. Então, você usa o Pitágoras e faz o D de baixo igual a raiz de 7t' ao quadrado mais 150 ao quadrado. Cálculo bem básico. A envergadura desses urubus são de 1,60 metros. Então, a gente calcula aqui com essa fórmula. 1,60 dividido por 2 raiz de 7t' ao quadrado mais 150 ao quadrado. Fazer isso na mão é bem chato. E fazer um por um para vários valores de telinha também é bem chato, então eu usei o bom e velho Excel e fiz essa tabela aqui. No começo, t igual a zero, se cai a carne você já olha para cima, 0,30 graus. Depois de 20 segundos, 0,22 graus. Para fins de comparação, é interessante comparar, porque se eu falar 0,30 graus, não vai significar nada para você. Eu posso falar, é um avião voando a 5.000 metros. Também não vai adiantar nada. Você viu muito avião voando, mas avião não vem escrito embaixo a altura que tá. Então, você não sabe que altura que tá. E não dá para fazer uma comparação. Então, a gente pode usar objetos astronômicos. Estrela é muito pequeno, mas a Lua tem um tamanho angular legal, 0,52 graus. Então, os abutres vistos nessa altura teriam metade do tamanho angular da Lua. Isso se reduz rapidamente com o passar dos segundos, conforme eu mostro para vocês aqui. Além disso, a gente pode calcular após quanto tempo os urubus deixaram a área onde a carne caiu e as pessoas instintivamente olharam para cima. Isso dá 12 segundos. Então, após 12 segundos, eles já estavam fora da área da chuva, tempo suficiente para que ninguém fizesse uma correlação. E então, quando a senhora e o neto saíram de casa, os urubus já estavam bem longe e a carne estava no chão. E a gente não se sabe se eles olharam para cima. E a gente não sabe se eles olharam para cima no momento em que a carne caiu. Então, a explicação envolvendo o vômito de urubu parece a mais provável e não é contraditória com nenhum achado. É seguro fazer o que a galera fez? O que o Jimmy fez é perfeitamente seguro. Foi basicamente extorquir a galera para beber uísque. Porém, comer carne de procedência duvidosa não é uma atitude segura. E há poucas carnes de procedências mais duvidosas do que um pedaço não identificado que caiu do céu. Hoje a gente sabe que é vômito de urubu. Isso quer dizer que algum animal morreu, talvez doente, se decompôs por algum tempo, teve a sua carcaça ingerida por um urubu, a carne foi exposta ao trato digestivo do urubu, então caiu no chão e foi exposta ao sol. Então fazer isso não foi nada seguro. Quem experimentou provavelmente está vivo, ou porque não ingeriu a carne, só mastigou, ou porque os urubus têm um ácido estomacal forte que mata a maioria dos micro-organismos, mas ainda assim não destrói prions. Então os caras tiveram uma certa sorte. Prions são proteínas deformadas, que induzem deformações em outras proteínas e causam aglomerados que aumentam com o tempo. Caso o urubu tenha se alimentado de certos tecidos de um animal contaminado por prions, por exemplo, cérebro, então tem uma alta probabilidade de que um humano que consuma essa carne também seja contaminado. O que acontece depois? Você vai pegar uma doença que não tem cura e que causa uma morte horrível. Basicamente, o seu cérebro vira uma esponja. A doença da vaca louca é causada por prions, por exemplo. Assim a gente pode concluir que a chuva de carne em Kentucky em 1876 é perfeitamente compatível com um bando de urubus vomitando suas refeições ao se sentirem ameaçados. E essa é a única explicação até o momento que satisfaz todos os achados, que não é contraditória por nenhum achado, e que não recorre a nenhum elemento paranormal. Valeu por você que assistiu ao vídeo, em breve a gente se vê.